Então tá, pessoal, estamos iniciando então a gravação de mais um podcast, Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Niva, onde eu, Richard, sempre recebo aqui uma série de convidados conectados com a gente no nosso ecossistema do mercado imobiliário, seja para falar de tecnologia, para falar de marketing, de vendas, de tudo que está conectado nesse ecossistema enorme aí que a gente está, que nos abrange hoje. E hoje recebo mais uma vez aqui como co-host meu amigo Marcel Manduca. Marcel, Tudo jóia, pessoal? Como é que tá essa força aí? Sempre aí um chaveiro aí do podcast, acompanhando sempre o meu amigo Richard. imagina, faz parte aí do projeto e hoje finalmente a gente recebe aqui uma convidada, depois de muito trabalho e muitas tentativas, né? Uma grande amiga minha que eu conheci há uns anos atrás, mas já conhecia ela antes dela me conhecer, a gente estava falando sobre isso, né? Porque ela é um case do mercado imobiliário. Hoje recebo aqui, então, com muita honra, Raquel, CMO da Crédito Real. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oiê, já para entrar no ritmo da coisa, eu que agradeço o convite, a paciência da gente conseguir Bem-vinda. encaixar numa vinda para Floripa, né? Muito obrigada mesmo. Show de bola, é uma alegria te receber. Bom, queria iniciar o nosso bate-papo. A gente estava conversando aqui antes da nossa gravação, né? Eu te conheci, Raquel, através de um grande amigo nosso, né? De nós três aqui, que é o Telmo. E na época o Telmo me apresentou o teu case da Taperinha, acho que estava nos primórdios do marketing digital ainda, pelo que eu lembro, assim, a gente estava iniciando, né, a tatear ali esse mundo, esse universo que se tornou ali o marketing digital. E na época me surpreendeu bastante ali, né, o case, acho que acabou virando uma repercussão, tendo repercussão Uma nacional, referência, né? referência do mercado imobiliário, ganhou uma série de prêmios, inclusive, e fez, acho que até uma ponte para o que tu faz hoje, né, para esse Sim. cargo que tu exerce hoje. Sim. Então, a gente sempre pede pro nosso convidado iniciar o bate-papo contando um pouquinho da sua história. Eu sei que ele é longa, mas fica à vontade. É. Não quero dizer que não vou me entregar na cidade também, né? Porque a gente também Então, tá. A gente Mas Tenho a gente certeza vai que eu... repuxando o passado, né, e vai denunciando a nossa idade. Então, eu sou a Raquel Rex, né, no mercado imobiliário. Assim, Raquel Rex, eu sou aí com quase 30 anos já, 25 para 30 anos de mercado imobiliário. Eu sou pré-histórica mesmo, gente, né? Por essa expressão, né? E do mercado imobiliário, acho que depende da fase de como me conhece, mas acho que e agora a Raquel, que a gente estava aqui falando, que hoje, que nós estamos gravando, exatamente hoje está fazendo 10 anos que eu publiquei o primeiro vídeo. olha aí. Que emblemático. Emblemático, né? Vim comemorar com vocês. E realmente agora a Raquel, não existia a consciência do quão inovador ele estava sendo, né? Uhum. Ele nasceu por um consumo interno, vamos dizer assim, da Taperinha, que era imobiliário onde eu era diretora, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e que naquele momento estava vivendo uma transformação da cidade, que é uma cidade universitária, né? Que com certeza, quando eu falei, a maioria das pessoas hoje relaciona, infelizmente, com a Kiss, que é a terra da Kiss. E naquele momento que nasceu e agora a Raquel, a gente estava sofrendo na cidade as consequências ainda da Kiss. E aí teve uma mudança no vestibular, que ia deixar de existir, e os dias do vestibular movimentava todo o mercado imobiliário. Então, assim, na Taperinha eu tinha um calendário que era em agosto, aniversário da imobiliária, e final do ano, início do ano para o vestibular. Eram meus 2 grandes picos de investimento, de ações e tal. E, com o fim, a cidade virou empolvorosa. O que vamos fazer, o que vamos fazer? E eu tenho uma característica muito pessoal minha, quando se tem um problema posto, eu não sou a que sento e fica lamentando. Eu disse, então tá, como nós vamos resolver, né? Depois eu choro. E aí a gente foi atrás do que a gente precisava fazer. E a gente começou daí a fazer o famoso hoje marketing digital, né? Que aí as pessoas iam começar a vir do país inteiro. Então, como que nós vamos chegar? E aí a gente começou em 2014 as primeiras ações de marketing digital. Então, eu tô falando que eu sou velha mesmo, né? Em 2014, as primeiras ações. E aí, as primeiras ações foram falando da cidade de Santa Maria, porque se tu colocasse, vinha tudo sobre Kiss, né? Aquelas adolescentes mortos, toda aquela tragédia. Qual foi o ano da A tragédia? Kiss foi 14? 2013. 13. Ah, foi logo em seguida. Foi logo em seguida Então, tu mesmo. já tinha que criar um conteúdo para te desassociar. Sim, porque eu fiquei desse pensando estigma, lá, né, da cidade. porque naquela época que acabou não se concretizando, né? Quando dizia, vai vir pro Enem, vai vir gente do Nordeste, vão roubar nossas vagas, aquelas coisas, né?
E no fim se comprovou que, na verdade, acaba sendo numa região. Vem gente de fora, né? De Se outros concentrando estados, na mas região. acaba ficando na região ali. E eu disse, cara, se alguém botar Santa Maria, vai vir. Imagino eu, hoje, minha filha tem 23 anos, né? Imagino eu, como mãe de um adolescente, vou mandar minha filha estudar numa outra cidade. E eu coloco aquilo no Google, porque, né, já tínhamos Google. Coloco aquilo no Google e vem um monte de adolescente morto. Que imagem eu vou ter dessa cidade para colocar minha filha, né? Sim. E eu disse, não, a gente tem que mostrar que Santa Maria é muito mais do que isso. Então, as primeiras ações digital foi a gente falando do X, que é a terra do X, do pastel, do mate na Avenida Presidente Vargas, enfim, a gente fez algumas coisas assim. Tá, vamos 2014, fui para Porto Alegre, né, fazer um curso na DVB com a Marta Gabriel. E no intervalo, uma colega... E a gente tava... O que a gente precisa fazer? Era a moda do e-book. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí uma colega me faz uma pergunta óbvia, que eu já disse, inclusive, para ela, né? A Carla. Ela era, na época, gerente daqueles postos de gasolina Sim, que na época tinha mais de 100 postos e tal. Ela me fez uma pergunta que eu disse, meu Deus, como uma mulher que é gerente de marketing de uma rede de mais de 100 postos me faz uma pergunta tão óbvia? E naquele momento, uma coisa que virou mantra, inclusive, para mim, é o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E aí me dei conta que aquilo era óbvio para mim que trabalhava no mercado imobiliário. Se ela fizesse qualquer pergunta sobre gás ou qualquer outra coisa, a ignorante ia ser eu. E aquilo foi uma virada de chave, e aí no decorrer do curso, a Marta Gabriel falava de vídeo como tendência. E aí eu disse, e a Vera, que é minha parceira da agência, que hoje também tá lá comigo no Arte Meio, eu olhei pra Vera e disse assim, já sei o que a gente vai fazer. E aí a gente voltou para Santa Maria, reunimos a equipe, tá, resumidamente, vamos fazer vídeo, quem que nós vamos contratar? Não vamos contratar ninguém, Raquel, vamos botar tudo, tu tem facilidade, eu sempre dei aula, palestra, então eu tenho uma história antes do agora Raquel, né, dava aula em universidade, pós-graduação, eu não tenho essa parafernália que a galera meio que se assusta quando vem, eu nunca tive nenhum tipo de problema com isso, tá, então vamos, mas mesmo assim eu fiquei extremamente nervosa, e o Christian, que é da produtora, que fez com a gente, a da Finish, né? Raquel, vamos fazer na tua casa o piloto. Piloto, para quem não sabe, é a versão teste, né? Se der certo, vai, se não vai... Então, vamos fazer o piloto. E daí foi gravado, e desde então, todo Agora Raquel foi na minha casa, e a gente resolveu mudar de cenário, fomos para casa dos meus pais. Sempre foi uma casa real, não era um cenário. E aí, então vamos fazer o piloto, e mesmo com toda essa traqueja, hoje muito mais que eu tenho, assim, que eu não tenho essa coisa do medo, eu tive diarreia, dor de barriga, foi entendeu, né, nervosíssima, como é, né, eu como uma diretora de imobiliário, vou fazer isso. Tentar lembrar a galera, assim, YouTube naquela época era Kéfera, era uhul, né, e eu disse, cara, como é que eu vou falar sobre mercado imobiliário? E aí a Valentina, na época, tinha 13 anos, minha filha, deixa eu ver o que tu assiste no YouTube? E aí, com um olhar de marketing, né? Eu olhei e disse, cara, eles fazem, todos têm as mesmas coisas. Agora faz muito sentido. Tu falando, a gente vai vendo o formato, né? E o formato Era o videocast, né? muito adequado para essas referências que Exato. tinham da época, né? Então, assim, mas daí aquela coisa, mas não existia isso no mercado imobiliário. Então, eu comecei a olhar, não, mas ele faz isso. Ah, entendi. Então, o chavão é para isso. Ah, não sei o quê. Então, aí vem o conhecimento que eu tinha de marketing. Olhando, eu adaptei para o que a gente queria. E aí, eu me lembro que o briefing eu dei para a produtora. Eu quero uma coisa meio GNT. Então, se tu olhar, toda coisa era meio... estética, né? GNT no sentido assim, porque tudo que tinha era colorido, infantilizado, era bem para jovem, assim, né? Que não faz o menor sentido eu falar de garantia na locação, como financiamento, falar no uhul, né? E aí, se olhasse, eu perdi aquele primeiro vídeo, a gente perdeu, mas assim, os últimos aí, claro, eu já tinha experiência, já tinha traquejo. Não existia curso, gente. A thumb, que é a miniatura que vai no canal, a gente fez não sei quantas versões. Não funcionou, tá pequeno, tem isso. Então, as primeiras versões acabaram se perdendo, assim, mas assim, a gente foi literalmente trocando pneu com a roda andando. Foi tateando no escuro. Tateando. E aí, entre a primeira aula, eram 4 aulas com a Marta Gabriel, e a primeira e a segunda, deu um espaçamento maior, porque acho que foi o sogro dela, morreu alguém perto dela e espaçou um pouquinho mais. Entre a primeira aula e a segunda, a gente gravou, editou, teve um Conecta no meio desse período, acho que foi 1 mês e meio, e aí eu me lembro que a gente tava com isso pronto, e aí no palco do Conecta,
falaram que não era em setembro, como é agora, setembro, segundo semestre, era no primeiro, falaram de vídeo como tendência, e eu me lembro que se fosse hoje que eu mandei uma mensagem pra Vera, nós vamos lançar semana que vem. E ela disse, mas não tá pronto, nós vamos lançar, porque ninguém vai acreditar que uma imobiliária do interior do estado tem algo que ninguém tem ainda. E aí, eu cheguei no dia 30 de junho, na aula com a Marta Gabriel, e a Vera disse assim, tu vai mostrar pra ela? Eu disse, olha só, nós temos 50% de chance de dizer que é uma merda, e aí nós vamos ter uma consultoria de graça, e 50% de chance de dizer que tá legal. E aí me lembro que nós chegamos antes da aula, dei meu celular e disse, Marta, a gente fez, porque ela falava, dava tipo temas, Sim. nós fizemos isso. E ela baixa a cabeça. Você imagina como se fosse vocês, eu e a Vera, ela, Marta Gabriel, e eu baixo a cabeça. E eu, assim, olhando cada reação do corpo, do rosto dela, olhando. Me lembro que o senhor ela levantou e disse assim, tá bom, mas tu tem que fazer em 1 minuto. Porque na época, vídeo Sim. curto era o que bombava. Eu nunca consegui fazer 1 minuto. E aí, se desenrolou a história depois disso, né? Então, as primeiras questões eram perguntas. Às vezes eu usei esse recurso de criar uma pergunta, pegava situações que eu via no balcão da imobiliária e traduzia como se fosse o Richard me mandou uma dúvida. Não era o Richard, Sim. mas era alguém que eu tinha visto no balcão. Teve casos de amigos assim, Raquel, tem uma dúvida, mas eu não quero que tu fale que fui eu. Aí eu mudava o nome, pegava a dúvida da pessoa, mudava o nome. Então, sempre foram dúvidas reais. Acho que pouquíssimos vídeos, acho que teve 1 ou 2, que eram temas que a gente sabia que não ia bombar, Uhum. mas que eram temas que eu disse, não, eu quero levar para ter o conhecimento mesmo. Então, assim, eu acho que agora a Raquel, para mim, obviamente, na minha história é transformador, porque fez eu, né, que na minha cidade eu era conhecida, dava palestra, dava aula e tal. A própria Taperinha era uma imobiliária líder na cidade. Tradicional, né? Virar com esse nome esdrúxulo, que fora de Santa Maria ele não faz o menor Sim. sentido, mas na cidade faz, é um prédio icônico, né, Uhum. onde a imobiliária nasceu. Então, com esse nome esdrúxulo, lá do interior do Rio Grande do Sul, ser uma marca conhecida até hoje, 10 anos depois, vocês estavam Ainda lembro. falando, né, da coisa, assim. E para mim, como pessoa física, foi muito legal, porque eu sou uma executiva, eu sou de bastidor. E agora a Raquel me colocou em vitrine, assim, no sentido de, agora que tu faz. Cara, eu já fazia isso, não fazia um canal do YouTube, mas assim, eu sempre dei palestra, eu sempre dei aula, né? Enfim, eu tinha uma vida antes disso, mas era uma vida de bastidor, para as Uhum. pessoas não conhecerem, né? E o digital tem essa magia de levar como isso aqui, em qualquer lugar do mundo, literalmente, pode estar alguém nos assistindo. E aí tu ir depois, no ano seguinte, é da história, 2016, 2017, a gente sabe que a gente vai ser citado no Conecta, que continua sendo uma referência até hoje, mas na época ele era quase praticamente o evento do mercado imobiliário. A gente é citado pelo meu amigo hoje, Rafael Landa, Uhum. né? E me lembro como se fosse quando apareceu naquele Nosso telão a minha amigo. cara, a Rafinha, coisa mais amada, né? Aquela cara, e eu tô do lado, e uma guria assim, e eu assim, é uma coisa meio bizarra, gente. Até hoje é meio bizarro de pensar isso, né? E aí saí dali, daí depois fui citado pelo YouTube como um case, era uma palestra da diretora de marketing do YouTube, alguém legal. lá, assim, é uma coisa, pega 10 anos atrás, imobiliário do interior do Rio Grande do Sul. Daí no ano seguinte a gente ganhou o top de marketing, né? Aí eu subi ao palco do Conecta em 2018 para dar palestra contando o case. E aí depois foi Brasil inteiro rodando, dando curso, Muito enfim. Então, e agora a Raquel é um filhote bem, bem amado, bem querido, assim, que mudou realmente a minha vida de um jeito muito especial. Que legal, que legal. Parabéns, Raquel, Obrigada. pelo case. E vamos lá, já conectando, né, na tua história, na tua trajetória. Hoje, tu tá à frente de um projeto também super audacioso, né? E também Desafiador. desafiador, né? Que vem crescendo bastante, que é assumir aí o cargo de CMO do Grupo Crédito Real. Isso aí. Que tá aí agora, eu não lembro agora de cabeça com quantas franquias, mas enfim, expandido aí para todo o Brasil. Uhum. Então eu queria que tu contasse um pouquinho de como tem sido Essa nova também fase, essa nova né? fase. Porque a gente escutou agora essa fase, né, da Taperinha, que é a Raquel. Essa nova já não tão nova, já são mais de 5 anos que eu tô lá, né? O Exato. tempo É que vai. marcou, né? A primeira fase marcou muito, É né? verdade. E aí, a Crédito, né? Imóveis Crédito Real, que tem a matriz em Porto Alegre, né? Uhum. Mas que a gente tá em diversos estados. Eu entrei na Crédito bem no período de expansão, que ela é uma Que também imobiliária era uma imobiliária tradicional de Porto Alegre que tá tradicional. A precisando gente se tem quase um reinventando, né? século aí, né? Uhum. E que começou em 2019 um projeto de expansão,
porque ela era Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Daí, antes disso, ela comprou algumas carteiras, mas tudo muito ali, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Aí veio um projeto de expansão através de franquias. Começou ali para a região de Bento, Caxias foram as primeiras. Aí veio uma pandemia, que sim, nós vivemos também isso, né? Uma pandemia no meio do caminho, que obviamente parou tudo, parou tudo. O projeto iniciou antes da pandemia. 2019, as primeiras. Mas daí teve aquele intervalo ali da pandemia, em que se houve, na verdade, um outro tipo de crescimento, a coisa da gente poder trabalhar online, pra gente, né, a própria informatização de muita coisa, muitos processos dentro da Crédito, porque em Santa Maria, que eu morava lá nessa época, a gente ficava períodos, assim, abrindo e fechando, um horário reduzido e tal. Porto Alegre fechou. A Crédito ficou de porta fechada, acho que 4 ou 5 meses, ninguém nas sedes. Depois, quando eu entrei em 2021, eu comecei a trabalhar ainda em home office. Eu me mudei para Porto Alegre, mas eu trabalhava na minha casa de Porto Alegre, porque ainda não... Já é difícil mudar, né? Já é difícil fazer a transição profissional, né? É. E nesse contexto... Mais difícil ainda. Vou terminar daqui, depois eu falo da questão da transição. E aí, veio em final de 2020, na verdade, também consigo precisar a data por uma questão que era o feriado de 12 de outubro. O Cláudio, meu amigo, meu parceiro de Itaperinha, disse, Raquel, na pandemia eu aprendi e gostei, né? Trabalhar em híbrido, então eu já não ia na própria Itaperinha todos os dias. Então eu ia alguns dias da semana e o resto trabalhava de casa. E aí, o Cláudio disse, Raquel, tem um pessoal da Crédito Real que quer nos visitar, dia 13 de outubro. E eu lembro de, no mínimo, algum corretor que veio passar o feriado com a família aqui quer nos oferecer um empreendimento na praia. Juro por Deus que foi isso que eu disse. Tá, então marca, dia 13 eu venho presencial, a gente vai. Na época era o Norberto, que era o comercial de franquias da Crédito, que estava visitando não só a Taperinha, visitou vários outros imobiliários naquele dia, falando do modelo de franquia. E aí veio, primeira vez, e nunca tinha sido ventilado, a história de comprar a carteira. Então eu disse, olha, nossa estrutura é assim, assado, acho que não. E ele, não, mas voltou, no outro dia ligou, o nosso diretor quer conversar com vocês. Enfim, foi evoluindo a negociação. E eu me lembro que o pai disse, tá, Raquel, mas e aí? E tu, né? E eu disse, bom, pai, então vou te dizer, é que em 2018 eu tive câncer. E isso também faço ter uma virada de chave pessoal. E eu disse, pai, eu quero ir embora de Santa Maria, eu quero voltar a viver só de marketing, porque no meu imobiliário do interior tá tiro pra tudo que é lado, né? Eu quero viver só de marketing. Total, eu tô aí meus quase caminhando pros 50 anos. Se não é agora, não é. Me separei, enfim, a virada de chave. E aí aquela coisa, né? Vem a Crédito oferecer a compra da carteira, e aí o pai, então vamos, né? O pai já estava com quase 80 anos, então vamos negociar. Negociamos, janeiro de 2021 fechou o negócio. E aí, num primeiro momento, queriam que eu e o Cláudio ficasse de franqueado. E eu disse, eu não vou ficar, porque se eu assumir como franqueado, eu nunca mais saio de Santa Maria. E aí, eu disse, mas eu me responsabilizo de ficar com o processo de transição. E aí, foi bem isso, para ficar ali, e em abril de 21 finalizava. E aí, iniciozinho, acho que era início de abril, porque meu contrato na Crédito começa dia 22 de abril, depois do feriado. O Ruschel me chama e disse, deu ruim na negociação, porque negociamos lá a compra da carteira e depois tu não tratei mais com o Ruschel, né? Foi cuidar com toda a parte dos gerentes, dos outros diretores e tal. Tanto que no celular da maioria ainda sou Raquel Taperinha. Sou Raquel Taperinha. Não adianta, né? Não, Fica, é né? Raquel Taperinha. Eu olho, às vezes eles olham como é que tá teu nome. Até hoje sou Raquel Taperinha no celular. E aí deu alguma coisa ruim na transição, e aí era o Ruschel dizendo que a Michele, que hoje está aqui em Santa Catarina, numa construtora, que me foge o nome, mas estava vindo para Santa Catarina, tinha pedido demissão para vir com o namorado, que nem mais namorado é há muitos anos, mas enfim, ela vinha e ele me ofereceu o cargo de gerente de marketing da Crédito. Então, foi assim que eu entrei na Crédito, né? No finalização do processo de transição. Praticamente. Praticamente não foi, porque se a Michelle não tivesse pedido demissão, a história seria diferente. E aí, desde abril de 21, eu tô na Crédito, então já são mais de 5 anos. E aí, entrei bem nessa revolução, que foi a expansão, a gente, né, abrindo franquia. Hoje, a gente tá num processo, pode até dizer, de enxugamento, de reestruturação. A gente hoje tem menos, né? A gente tem em torno de 130 franquias, mas assim...
mais enxuta, mais próxima do nosso DNA. Acho que como todo crescimento, chega um ponto que fica uma coisa, a gente sabe, acomoda. Então, hoje a gente está num processo mais enxuto, com o mesmo volume de negócio, com muito menos gente, porque daí a gente está com mais gente qualificada, com mais match com a nossa cultura, né? Então, assim, acompanhei todo esse projeto, que continua ainda. Na Crédito, a gente costuma gozar, assim, se tu não gosta de mudança, aqui não é teu lugar, porque lá sabe, Mudança aquilo é rápida lá. mudança é rápida, assim, apesar da dificuldade que é de uma imobiliária com mais de 90 anos, com 500 funcionários, né? A gente é uma cidade, a gente tem 1.300 condomínios, são mais de 70 mil unidades administradas só em condomínio, são mais de 30 mil imóveis administrados na locação, quase 1.000 corretores, né? Então, assim, a gente vai indo somando, é maior que muita cidade. Então, como toda cidade, a gente tem também dificuldades, né, de comunicação, da coisa fluindo. Então, assim, a gente também tem várias coisas ainda que a gente lida, que traz de bom o tamanho, mas que também traz de dificuldades, né, o tamanho que a gente As dores do crescimento. As dores do crescimento. As dores do crescimento, exatamente. E a virada de chave de carreira foi desejado ir, né? Porque quando eu tive câncer em 2018, obviamente isso faz com que tu revise a tua vida, né? Se não fizesse, aí que é problema. E nessa revisão eu disse, cara, eu tô com 45 anos, se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? Aí eu me separei, né, que não acrescentava em também nada, e aí e aí eu vou me preparar para essa mudança, e aí veio a pandemia, e aí eu me lembro que na pandemia eu tava me organizando para, né, tava ali com palestra e coisa, todo mundo voltou para dentro de casa, e olha, não sei quantas lives eu participei. Até live de pijama eu fiz, gente, assim, juro, de chegar invernão, eu tenho um pijama que é tigrado, botei uma jaqueta de couro, me maquiei daqui pra cima, né? Lá em William Que nem Bonner. telejornal. Lá em William Bonner, que brincavam, né? E aí, live de pijama, onde me convidasse, fiz live com gente que eu nem conhecia. Eu disse, bom, então se eu não consigo ir, eu vou ir. E também isso digital, né? Então, isso também foi extremamente importante. Ali na pandemia, de forma online, eu conheci muita gente que até hoje eu tenho relacionamento, amizades, inclusive eu tenho amigas hoje, né? Que nasceu na pandemia, fazendo live, participando. O Denis Levati, né? Querido também, que era o curador do Conecta nessa época, fez hubs de encontros, então a gente tinha encontros para todo mundo enlouquecer pelo menos junto, né? A gente fazia o que está acontecendo contigo aí em Florianópolis, em João Pessoa, em São Paulo, como é que tu tá lidando com aqui? Não, aqui tá tudo fechado. Cara, parece que isso a gente não viveu, né? E vivemos tudo isso há 6 anos atrás. Então, a Raquel Rex aí já viveu bastante coisa no mercado imobiliário nesses quase 30 anos aí de carreira. Muito legal, Maravilha. muito legal. Então, né, a gente vai se conectando de várias formas, né? E tu falou que nesse processo da pandemia, tu conheceu muitas pessoas através das lives. E a gente estava comentando antes, né, que eu te conheço desde a época dos primeiros vídeos, né? Por toda a repercussão e por interesse de marketing imobiliário. Eu lá em Porto Alegre, né? E você lá em Santa Maria para o mundo, né? Taperinha se projetando por meio de conteúdo através do YouTube. Se eu não me engano, ainda era a rede social principal, acho que era Facebook, né? Sim, Facebook. O Facebook, né? E tu falou também sobre o e-book, né? Sobre que a onda, quando tu fostes lá naquele curso em Porto Alegre, o e-book estava em alta e tal, e eu lembro que eu entrei lá, né, super espião, assim, né, baixei um e-book da Taperinha, e por isso que eu lembro, assim, porque a identidade visual era verde, e tonalidades, né, tinha umas tonalidades entre verde, não lembro agora a outra cor. Mas ali, cara, tinha uma estrutura que, tem alguém pensando marketing aqui, né? Então tinha uma estrutura de background, de pattern, né? Todo um processo de design. Eu lembro, assim, perfeitamente porque isso marcou, de certa forma, que virou uma referência. Como que foi, posteriormente, quando se fez essa venda da carteira para crédito real, tu sendo uma imobiliária
com a mesma equivalência de tradição que a Crédito Real já tinha, né, na capital, em Porto Alegre, mas para Santa Maria Taperinha também tinha uma grande autoridade quanto a Sim. uma imobiliária. Como que foi toda essa diluição de marca, né, sendo absorvida pela Crédito? Ou tu conseguiu uma estratégia para sustentar ainda esse branding tão dedicado e conquistado através da então inovação, né, do canal do YouTube? Eu tenho uma coisa muito que é minha, assim, que eu entendo a vida com ciclos. Como eu disse pra mãe, a minha mãe disse assim, ai, como é que tu consegue? Eu disse, mãe, se eu não fizer isso, eu vou enlouquecer. Se eu pensar que eu tenho 2 casamentos nas costas, que eu tive câncer, se eu não desapegar das coisas que tem que desapegar, eu ia ser mais louca do que eu já sou. Tá. Dando contexto, tá? Dando contexto. Quando tu abre mão, porque no momento que tu vendeu a carteira, que é importante, talvez o pessoal não saiba, a gente não vende a empresa. Até pode, né? Mas assim, não foi a venda da marca Taperinha. A gente vendeu a carteira de locação, né? A marca, a empresa, ela ficou porque tinha um processo de diluição dos sócios, etc e tal. E a marca pertencia àquele CNPJ que agora acredito que não exista mais, né? Então, assim, há uma coisa do desapego mesmo, tu tem razão, né? Porque por mais que não fui eu que criei, é uma marca que tem a minha idade, então se a empresa fosse aberta, teria 52 anos. Não fui eu que criei. A Taperinha tinha uma relação, ela nasceu em agosto e eu em novembro, então era muito visceral a coisa ali, né? O meu pai era um dos sócios. Mas a Taperinha virou mais conhecida sob a minha gestão e a do Cláudio, né? De ter essa estrutura que tu tá falando, de organização, de pensar, e eu tenho muito claro, assim, e eu sou um exemplo disso, que uma empresa que pensa a partir do marketing, ela tem um jeito diferente de fazer a gestão, porque começa o olhar pelo cliente. Na Crédito, apesar disso, hoje, 1 e 2 eu faço exercício com os gestores, diretores e gerentes, assim, tudo bem, vamos levantar a mãozinha assim, e o que o cliente acha disso? Porque numa estrutura grande, a gente é compartimentado, né? A gente, na verdade, tem embaixo, assim, da Crédito, a gente pode dizer que são quase 4 empresas. A gente tem locação, a gente tem condomínio, a gente tem franquias, porque a Crédito mesmo não vende nada. Quem vende são nossos franqueados. Mas para o cliente final, a gente tem vendas. Então, são 4 coisas completamente diferentes. E, naturalmente, a equipe de locação, condomínio pensa condomínio, franquias pensa franquias. Só que para o cliente, nós somos Crédito Real, como tu acabou de dizer. Sim, Então, lá no review do Google, lá o que vai determinar é a avaliação média e não sobre por unidade, para ferrar mais um pouco, né? Porque o Google é um negócio que não sabe, tia Raquel vai ensinar, não é da Crédito, é da Crédito Carlos Gomes, é da Crédito Comercial. Deixa avisado aí para tá? Então, pro assim, povo aí. Então, assim, é mais difícil ainda. Mais complexo. É mais complexo ainda. Então, assim, como que tu faz, como a gestora da área de marketing, né? Que a gente tá falando nome chique de DMO, mas assim, é pau para toda obra, como tu costura tudo isso? E isso é muito complexo. Né? Então, hoje meu papel é quase... Eu gosto do Vitor, que tu falou que é o meu gerente, meu braço direito, né? Eu digo, hoje eu sou quase uma lobista, praticamente, né? Porque eu circulo em todas as áreas e eu faço todo esse papel de costuras também, né? Dessa complexidade que é a nossa estrutura. Hoje, no marketing da Crédito, a gente tem praticamente uma house, que é a minha equipe direta, e eu tenho mais 3 agências que dão suporte. Uma para SEO, né, orgânico, vamos tentar traduzir para o povo, não ficar nos marketês, em English, né, que normalmente mas assim, né, o orgânico lá, teoricamente não pago. A gente tem uma que é de performance, de ads, e ainda tem a de conteúdo, que é a Vera da Artmaker, minha parceira, que eu fui para a Crédito, logo em seguida a gente vai chamando os nossos, né, de confiança, assim, que trabalha uma coisa quase orgânica, né. Então, a gente tem hoje uma grande estrutura para toda essa marca, né? Forte, pesada, com essa estrutura também de diferentes negócios sob o mesmo guarda-chuva. E a Taperinha, que foi onde a gente começou a conversa, do momento que tu vai para outra empresa, tu tem que desapegar. E é um desapego mesmo, é soltar um filho que foi tu que não pari, mas criei,
e larguei para o mundo. É um filhote meu. O próprio agora, Raquel, eu digo, é meu filhote. São filhos, produtos filhos, né? Que tu acaba indo para o mundo. A minha filha orgânica, Valentina, tá indo para o mundo, uma adulta, nós só falando, né? Se formando, trabalhando. Isso também é um negócio de tu desapegar. E isso tem a coisa do tu realmente largar para o mundo. Então, a Taperinha foi esse processo de soltar. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que quando tu tem bem resolvido, no meu caso, eu sabia do início, do meio e do fim, e que foi um fim digno, não foi porque a gente estava quebrado, não foi por nada disso, é uma empresa que os sócios majoritários, né, velhos, se aposentando, eu queria alçar outros voos, então, assim, foi um fim lucrativa, com a marca forte, líder, né, por um tempo a gente direcionava a URL para o site da franquia. Hoje, a URL é nossa, porque não sei se vocês sabem, né? Tem o registro e aí se perdeu nesse processo da empresa se desfazer, vai para leilão e eu botei no despertador, quando entrou, nós Lá compramos para buscou, crédito, então, assim, é nosso comprado, a URL taperinha.com, e até hoje tem busca, direcionamento pelo taperinha.com. Então, Sim, assim, porque tem muito conteúdo orgânico também, né? a força Não, de uma e o marca. brand, Então, Sim, então sim, isso, sim. isso é uma coisa que eu digo, e hoje, né, que tá falando do comemoração de agora, Raquel, eu acho que eu posso ter, espero que não soe como arrogância, mas assim, o exemplo de que um conteúdo com estratégia e com qualidade e com sabendo o porquê e para que tu tá fazendo, é um exemplo, eu sou um exemplo vivo. O canal é agora, Raquel, tem 10 anos, mas faz mais de 3 anos que eu não gravo nenhum vídeo e eu continuo tirando dúvidas. E continua tendo novos assinantes sem um centavo sendo impulsionado, sem um conteúdo novo. Quase 3 anos e meio depois. Então, assim, num momento que a gente vive do marketing digital e toda essa efemeridade, essa coisa que hoje a gente tem uma modinha, amanhã isso já não é mais modinha, e aí cria uma sigla nova, um nome novo. Agora tu tem que fazer vídeo longo, agora tu tem que fazer vídeo curto, agora tem que fazer podcast, agora não é mais podcast, é videocast. Essa coisa maluca que ficam inventando coisa, gente, velho e bom marketing, os 4 P's. Ontem eu assisti uma apresentação do TCC de uma amiga da Valentina, ela veio com 7P, eu disse, os 4, entendeu? Se tu fizer os 4 bem Faz os 4 bem feito, feitos. só os 4. Só não, né? Se tu fizer os 4, cara, tu tem uma marca, tu tem posicionamento, tu sabe onde tu colocar teu produto, tu sabe precificar esse produto. Então, acho que eu tô ficando velha e eu não tenho mais saco pra esse monte de modinha, sabe? Sim. E eu acho que a gente tá vivendo no marketing um monte de sigla, um monte de nome inglês. E aí eu acho que assim, quanto mais tu vai ficando mais velha, mais simplificando tu vai na tua vida como um todo. E quando tu vem, e é natural isso, quando vem a gurizada, né? O jovem também para se autoafirmar, então vem cheio dos speak, né? English, né? Eu só olho. Tem muito arroz e feijão para comer ainda, entendeu? Porque é isso, se tu vai pro o básico bem feito, é muito difícil, gente. É mais difícil ser simples O do que mundo tu ser... atual, muito mais o difícil. mundo atual e o marketing digital, principalmente, foi impactado por muitos idiotas, né? Então a gente tem Obrigada. muita gente falando muita besteira, né? E tá difícil filtrar o que é e o que não é, né? De fato, algo que lá na ponta realmente entrega alguma coisa. Né? Então é importante ter esses pilares, né? Essas pessoas com um pouco mais de experiência, porque muitas vezes se tem a pretensão de fazer o que leva tempo para se reconhecer em erros e acertos, né? Como é a trajetória de qualquer pessoa. O marketing também vive isso, né? O mundo publicitário também vive isso, né? Então, ter essas pessoas com essa capacidade de transmitir experiência é fundamental dentro de uma equipe, né? E talvez seja uma condição para algumas lideranças também. E o que falta, né? Falta, né, esse conteúdo da visão, cara, isso não adianta vir por aqui, né? Tu tem que vir por aqui, mas às vezes, né, na juventude, no afã, né, deles quererem fazer alguma coisa, às vezes tem que dar corda para, né, ver aonde vai e o que vai aprender com aquilo, né? O equilíbrio, eu acho o maldito do equilíbrio, né? Porque assim, a gente falar do jovem parece, assim, a minha equipe é muito jovem, né? Eu digo, eles não têm de vida o que eu tenho de formada.
né? Então, eles trazem um olhar extremamente importante, porque o jovem é aquela coisa que ele traz a novidade, ele tá lá fuçando a trend, não sei o que e tal, né? Que eu não consigo, não tenho tempo e não tenho saco mais pra fazer certas coisas, né? Mas que de certa forma complementa, né? Então, e aí ao mesmo tempo que e a gente tem lá o que é do especializado numa coisa, o outro especializado noutra coisa, né? O foco. E aí, o foco é muito importante, mas tu não pode deixar de olhar para o lado, de ser um generalista, e hoje a gente tá tudo tão no raso, e me incomoda profundamente, a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, quando tu faz, assim, um relatório que precisa de uma análise, e aí tu olha, vem um retorno de um chat GPT que jogaram lá, e vem um parágrafo que tu diz assim, cara, não me ofende, entendeu? Porque isso é feito de chat GPT. E eu amo chat GPT, eu amo tecnologia, eu sou usuária. Mas está faltando botar no peso a tecnologia, uma IA, né? Ela é meio, gente, ela não é fim. Tá faltando inteligência Boas humana. perguntas, na verdade. É isso, se tu não souber fazer boas perguntas, eu vi uma reportagem que diz assim, por que o pessoal mais velho está se desempenhando muito melhor na inteligência artificial? Porque a gente sabe perguntar, gente. Pelo contexto. Ontem aconteceu isso, né? Eu botei um negócio que eu queria ver o histórico do marketing imobiliário. Para um relatório que eu tô fazendo lá para crédito. E aí eu disse, vou pedir ajuda. E aí fiz um prompt. E aí veio uma análise maravilhosa do chat GPT. E eu mandei pro Vitor, ele, chat GPT superou. Eu disse, não, tia Raquel que botou um bom prompt, entendeu? Porque se tu não sabe perguntar... Exatamente. Hoje não eu estava vem. falando isso com o meu time, né? A capacidade da plataforma que tu utiliza depende da alimentação que tu traz, né? Se tu não cria um grau de aprendizagem para que as respostas cada vez venham mais refinadas, né? E mais sofisticadas do ponto de vista de um avanço intelectual, né? E ela realmente ser um apoio e não ser a tua cabeça, né? Tu não vai conseguir extrair nada. Então, tu precisa realmente entender que o teu chat GPT é um potencial, o teu é um potencial e o meu é um potencial, né? Então, hoje eles querem exprimir uma resposta, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de algo que depende da tua visão autoral, né? E da tua capacidade de contexto para trazer algo melhor, né? Então, eu vou dar duas coisas bem roots. Uma, eu era professora, né? Como eu disse pra vocês. Aí tu bota um gráfico para avaliar. O que normalmente o aluno fazia? Te falava exatamente o que tu tá vendo no gráfico. Gente, eu não sou burra. Eu tô vendo o que tá no gráfico. O que esta informação quer dizer? É a mesma coisa em inteligência artificial. Se tu não souber dizer o que aquilo significa, de nada vale, tu só tá repetindo o que tá no gráfico. Outra coisa que eu gosto, é uma frase que eu gosto muito de usar, e uso nas minhas palestras, né, sempre, se tu não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Isso é do gato lá do Alice do País das Maravilhas. Então, assim, nada é inteligência artificial. Se tu não sabe o que perguntar, qualquer resposta serve. Então, assim, a inteligência artificial, ela é como a gente dizer que a vida vai ficar sem celular. Não existe mais essa probabilidade. Ela já tá na escolha da tua playlist do Spotify, ela já tá para tu pedir um Uber ou um 99 táxi. Ela já tá na nossa vida, mesmo que tu ache que tu não usa. Mas ela é meio, ela não é fim. E eu acho que a gente tá vivendo como todos os ciclos na vida, na humanidade, a gente tá na fase burra, na minha percepção. Porque é isso, as pessoas acharam que agora a IA vai fazer por elas. Não vai, gente. E aí vai ter que ter um exercício de volta da humanidade, de ler, de ver uma peça de teatro, de ir no museu. Por mais que tu chegue na frente de uma obra do museu e tu pode ter auxílio de uma IA, de um ChatGPT, te explicar de como nasceu aquela obra, mas tu olhar aquela obra, tu entender que aquilo foi feito em 300 anos, literalmente, que não tinha copiar-colar. Era com luz de vela que o cara pintava e é a perfeição que parece que vai sair da tua tela, entendeu? Então, tá faltando combustível, tá faltando repertório para essa gurizada. Sabe? E isso é muito triste de ver. Como disse o Papa naquela encíclica, né? Ao próprio título, né? O Humanas Magnífica, né? Eu acho que é isso. Mas ele traz exatamente cara, legal, tecnologia é bacana, mas tem muito mais.
né? Tu tem um exatamente. potencial humano sobre tudo isso que foi criado. E acho que tem um papel nosso de gestores, assim, porque a gente fala da gurizada, nós estamos sendo injustos, porque tem muito macaco velho aí, muita gurizada das antigas que tá bem mais fraco que a gurizada, tá? De Total. falta de repertório, de assunto, Muito. de tudo. Então, acho que a gente, como gestor, né, líder, enfim, cada um na sua proporção, no seu tamanho, na sua localidade, eu com a minha equipe, eu chamo ele tanto que eu chamo ele de minhas crianças, né? Já fui corrigida e eu digo que é carinhoso, eles que se ralem porque eu vou continuar chamando. São as minhas crianças, são os meus pintinhos, entendeu? Eu tenho responsabilidade. Então, assim, eu sou aquela pentelha que mando. Leiam esse texto. Olhem esse vídeo. Eu nutro de coisas que vão vindo para mim, que eu entendo que é importante para eles abastecer o repertório. Então, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem o Teams na empresa, a gente tem um grupo no Instagram. Então, é toda hora mandando 1000 coisas. Porque é isso, a gente tem como líder ajudar a dar repertório para o jovem, porque eles não viveram tudo. Os velhos não têm desculpa. É sem noção e vagabundagem mesmo. Agora, a gurizada, a gente tem como responsabilidade. Eu me sinto responsável pela minha equipe, que nem eu digo para eles, enquanto eu estiver na Crédito ou enquanto vocês estiverem na Crédito, vocês são minha responsabilidade. O crescimento deles depende Sim. dessa liderança e dessa capacidade toda de Sim. trazer repertório, como tu citou, né? E esse conteúdo que muitas vezes, nesse consumo que é muito líquido hoje dos jovens, né? Acabam não olhando para algo um pouco mais profundo, né? Então a gente, quando traz as abordagens, traz história, traz, né, toda uma experiência, a gente ajuda também, né? E é legal E a porque... gente é ajudado Isso que eu ia com dizer. todo Porque eu aprendo muito as com trends que estão acontecendo. eles. Pô, cara, por mais que eu queira, eu não tô em outras plataformas, assim, alternativas, como, que já não são mais alternativas, né? O TikTok, por exemplo, né? Adoro. Que é assim, um desafio para o mercado imobiliário, né? Devido ao tipo de público que consome e o formato, né? Mas eu já não sou um cara que eu tenho que ficar esperto nisso. Eu acho que um dos pontos, eu estava até discutindo com uns amigos ali esses dias sobre isso. A discussão era sobre a importância ou não hoje em dia da universidade, da faculdade. Se vale a pena ainda fazer uma faculdade ou não vale a pena fazer uma faculdade, ou enfim, né? E a conclusão que eu chego, na verdade, é que, assim, eu acho que uma formação acadêmica ou qualquer tipo de formação, ela tem um objetivo de te ajudar a desenvolver a linha de pensamento. Uhum. Independente do conhecimento que tu vai absorver, é uma consequência. Mas o raciocínio lógico e o poder de síntese que a gente tem, na verdade, como ser humano, que a máquina ainda não tem, não sei se vai ter, mas hoje em dia as IAs são geradores de texto, na verdade elas fazem isso, né? Mas o poder de síntese e raciocínio criativo, isso ainda é uma capacidade do ser humano, né? E eu vejo que uma formação acadêmica, independente de qual seja, ela tem como principal finalidade te ajudar a desenvolver o repertório e desenvolver linha de raciocínio. Aqui uma estrutura mental também, Uma né? estrutura mental. E aprendizado, né? Exatamente. Sem isso, a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente precisa, na verdade, ter esse poder. E eu vejo que talvez o que está faltando um pouco na geração mais nova é esse poder de síntese e raciocínio lógico, porque agora já tá nessa modinha, não preciso de faculdade, porque eu já tô ganhando dinheiro na internet, não preciso... E o pior... E eu acho que tu fica com uma lacuna. É que quem tá na faculdade agora não tá mais estudando. Quem tá na faculdade tá usando recursos que antes na tua faculdade, na minha, não tinham, que é a inteligência artificial. Então, na verdade, Não, ele meu tá querido, só um pouquinho, não tinha na internet, né? Na internet. Não tinha na internet. Eu não quis chegar a esses termos. É que eu tô vivenciando isso muito presente. Eu tô em Santa Catarina para defesa do TCC da minha filha, né? Que tá se formando. E aí eu fui assistir a banca da colega dela e amanhã eu vou assistir a banca dela. E aí eu assistindo vídeo, né? É faculdade de moda, então assim, muito visual, e né? E a coisa no celular, e e eu olhando, lembrando da minha defesa. Eu não tinha... Que PPT, entendeu? Não tinha nem retroprojetor. Eu fiz um cartaz. E era aqui, ó. E eu disse, minha filha, vocês não têm noção o quão privilegiado vocês são. E o mais triste até é que nunca uma geração teve tanto acesso à informação de forma gratuita.
Não. Seja num podcast, seja um texto de blog, seja um artigo que tu baixa, tinha que ir pra biblioteca. Biblioteca é uma salinha onde tinha um monte de livro e artigos e coisas de jornais, para quem, né? Biblioteca. Não era Wikipedia. Né? Biblioteca. Ia lá, tinha horário, silêncio, tu ia lá e pegava aquele livro e tu olhava aquilo e tu pegava o teu caderno e não tinha celular para bater foto para tu. Não, tu copiava, que hoje é comprovadamente forma de tu, eu sou ainda, tenho meu caderno de memorizar. Então a gente copiava para depois. Não era nem digitar. Tu bater datilografia ou depois digitar, que na minha faculdade eu já tinha, daí tu fazia o trabalho. Então, olha como a gente desenvolvia os neurônios. A Marta Gabriel fala uma expressão de fábrica de neurônios, né? Então, a gente realmente estimulava isso. Hoje, a galera estimulada visualmente, com áudio e tudo mais, assim, tá faltando o penso. Então, uma geração que nós também, mas vamos falar de geração, né? Que tem tudo na mão. E eles têm preguiça de pensar. E isso é muito triste. Porque entendo e cada vez tenho mais certeza que os profissionais, independente da profissão, vamos pegar minha filha, que é de faculdade de moda, ela trabalha na parte de gestão de moda, né? E eu digo, minha filha, tu é diferenciada porque tu pensa. Talvez porque tem uma mãe pentelha que nem eu, que enchi o saco dela a vida inteira, entendeu? Eu disse, não, tu vai fazer de novo. Não, tu vai... Porque isso, a exigência começava dentro de casa, desse exercício, né? E isso eu vejo na prática a Valentina sendo diferenciada porque ela pensa. Vem um problema e ela diz, como eu soluciono? Hoje vem um problema assim, o que nós vamos fazer? Não vamos longe, tá? Minha mãe, que é idosa, também é viciada nisso aqui, deu loucura ontem no celular dela e ela disse, tá, mãe, eu tô indo pra Florianópolis, se não fizer, tu vai lá no shopping que tem uma loja que tu vai poder ver isso. E ela, mas como é que eu vou ir? Uber, eu te vou ensinar uma coisa que lá no fundo tu vai lembrar. Tu vai descer no prédio e vai pedir pro porteiro chamar um táxi e tu vai pagar com o cartão de crédito que tu tem na bolsa. Aí ela começou a rir. Porque é isso, gente. Como é que eu vou fazer sem o celular? Pensa. Pega. Não vai a pé porque é uma idosa, mas assim, chama, pede para alguém chamar no telefone um táxi, ou vai até um ponto de táxi, pega e paga com dinheiro, com cartão de crédito, que ela tem físico. Então, assim, a vida não é só o celular. Ele tá aqui para facilitar. Mas a gente parou de pensar. O problema que é ir até o shopping para fazer uma coisa... Tem inúmeras soluções. Tu pode ir ônibus, tu pode ir a pé, tu pode pedir carona. Tu não precisa pensar que eu tenho que chamar o Uber no celular e se eu não tenho celular eu não consigo pagar, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Exercita o neurônio para pensar que tem outras soluções. E se a gente tá falando isso de uma coisa simples, mas vamos para uma empresa, para uma imobiliária. Qual é o problema que tem o teu cliente? A tua área. Pensa um pouquinho fora da caixinha, entendeu? Esquece isso aqui. Que outras soluções eu tenho que não estão tão óbvias? Por onde eu posso ir outros caminhos que não é o mais caro, que não é um app, que não é um novo software, que não é uma nova IA? Cara, se tu vai olhar, falta o básico na maioria das imobiliárias. O básico. O básico. Na crédito, apesar de todo o tamanho, 1 e 2 eu tô sendo a pentelha assim. Pensa! Vamos pensar um pouquinho além do app novo, da nova IA, da nova sei o quê. O que o nosso cliente quer? Qual é a dor do cliente? Ah, mas ele percebe tudo isso que a gente está fazendo? Porque se ele não perceber, não faz sentido nenhum. Eu posso ter super tecnologia, 1.500... O cliente está percebendo isso? Se ele não está percebendo, não está valendo de nada, porque é ele que paga o meu salário, o teu salário, o nosso aluguel, a nossa isso, não sei. Quem manda, por isso que eu digo... Do cliente. A partir do cliente. É melhor, mais ainda, mais né? Né? E isso que eu digo que a gestão, através do olhar do marketing, faz diferença, porque nós do marketing partimos do ponto de vista do cliente. O Jeff Bezos fala, né, sobre colocar o cliente na sala de reunião, né? O que ele deixava uma cadeira, né, vaga e tudo se construía baseado no que aquele cara ali que está sentado, e né, é no fácil imaginário de esquecer. Pensa sobre aquilo que nós vamos construir. Então é muito importante botar esse cliente no centro e as imobiliárias tendem a olhar de uma forma muito interesseira sobre as coisas, né? Então, que é cortar caminhos e de certa forma o que tu trouxe é isso, né? Criar
a gente vive uma vida de uma geração de atalhos, Uhum. mas esquece do caminho principal. Né? Exatamente. Então, às vezes, tem o caminho principal que está do lado, né? E, não, vamos Não tá atalhar. enxergando. Né? Vamos criar uma copy, mas, cara, olha, tá aqui a íntegra daquilo que tu tem que estudar para processar aquilo, para virar um briefing, né? E não jogar só no IA, para que ela te traga algo talvez superficial, porque você mesmo não trouxe densidade para aquele briefing, né? Para aquele contexto todo, né? Deixando bem claro, eu amo tecnologia. Tá? Eu amo. Facilita, dá rapidez, dá agilidade, te possibilita trazer coisas novas, assim, mas assim, estão esquecendo do cerne da coisa. E eu vi esses tempos uma coisa que me marcou bastante, e eu tenho repetido, assim, nós imobiliárias somos lá no KNAI, lá quando tu vai fazer o registro, para quem não sabe, né? Aquela sendo história. Lá no KNAI, que é onde tu registra lá no teu CNPJ, enfim, nós somos prestadores de serviço. Bota no chat GPT o que é prestar serviço. Se a gente voltar para o cerne do que é uma imobiliária, nós somos prestadores de serviço. A gente tem que prestar, né? Servir ao nosso cliente. E aí, claro, parece tão bonito o discurso, Raquel. A gente tem que pagar boleto, a gente tem que ver funcionário, a gente tem né? A gente entra naquela roda viva do apagar de incêndio, quanto menor, acho que é até pior, porque daí uma pessoa faz 25 mil coisas dentro da imobiliária para dar conta, porque eu não tenho CMO, eu não tenho diretor, eu pago conta, eu faço o café, eu faço não sei o quê. Então, assim, eu já vivi isso, entendeu? Não que numa grande empresa a gente não viva, mas a gente é mais compartimentado, né? Então, numa pequena empresa, é tu que faz o café, se a faxineira não vai, é tu que limpa, se o boy não vai, é tu que vai no banco fazer não sei o quê, na prefeitura. Então, assim, a gente é prestador de serviço. E se a gente presta serviço, a gente precisa do nosso cliente. Não existe nenhuma CNPJ sem cliente, independente do mercado imobiliário ou não. Um dentista não existe sem paciente, um médico não existe sem paciente, a cabeleireira não existe sem a cliente. Não existimos sem o cliente e a gente esquece do cliente. Então, nós do marketing somos os defensores do cliente. Então, por exemplo, uma diretora disse assim, mas lá vem a chata. Eu disse, sim, sou paga para ser chata, para lembrar quem é que paga os nossos salários. A bandeira do cliente. O nosso cliente, entendeu? Então, vou continuar sendo a chata. Raquel, muito bom. A gente precisa encaminhar para o final do nosso bate-papo, infelizmente, porque é pouco tempo, mas eu vou te chamar de novo, eu sei que é difícil, mas... Vai ter que ter um episódio 2, a parte 2 do nosso Falei podcast. que pra falar, eu não pagava imposto. A gente sempre faz um pequeno quiz, então 2 perguntas rápidas. Um livro que te impactou na tua jornada, ou que, enfim, que tu leu recentemente, que tu poderia compartilhar. Posso falar 2? Pode, fica à vontade. Eu adoro Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu acho que é um livro que eu li já faz tempo, mas ele fala sobre a vulnerabilidade. Então, acho que isso também tá faltando a gente hoje na coisa de redes sociais, que todo mundo quer parecer fodástico. A vulnerabilidade é que nos une. Legal. Ao nosso cliente, ao outro, ao funcionário, ao chefe. Todo mundo é gente, né? Então, acho muito legal esse livro. Gosto muito, indico bastante. E eu gosto de Armas da Persuasão, que eu me esqueci o nome do autor. É um livro barato. Ele é sobre técnicas de venda. Ele já foi copiado, remodelado, virado cursos desses gurus por aí. Mas a raiz... é ele, Armas da Persuasão, que fala todos esses gatilhos que vocês olham nesses cursos de coach da internet, 5 passos para... A Armas da Persuasão é a base. É ele que fala dos gatilhos, de uma série de coisas. E quem trabalha com vendas tem que ler esse livro. E uma ferramenta indispensável no teu dia a dia? O celular. Não vou negar. Na época eu era casada, assim, o marido, o celular. Leva o marido. Já foi e ele continua aqui. Não, brincadeiras à parte. Cara, a gente paga, aquilo que você não tá falando, a gente pede comida, a gente pega, assim, eu trabalho. Então, assim, quando a gente tá esperando uma coisa, eu tô resolvendo a minha vida. Eu resolvo realmente a minha vida toda por aqui, pessoal, profissional, tudo. Eu não vivo realmente sem celular. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo muito exercício. Se eu tô aqui, eu não tô agoniada que eu não tô vendo nessa 1 hora e pouco que nós estamos aqui.
depois eu vou ver. Não, se for uma urgência, vai tocar, vão me achar. Sim, vai ter Então, assim, eu acho que é tem uma música acho que é do Frejá, que fala sobre dinheiro, que a gente tem que ter uma vez na vida para mostrar quem manda em quem. Uhum. É mais ou menos o que eu falaria do celular. Eu não vivo sem, mas sou eu que mando nele, não ele que manda em mim. Boa. Pessoal, indo para as nossas considerações finais, Manduca, passo para ti e depois, por sequência, Só passo pra ti, agradecimentos Raquel. mesmo, dizer que a Raquel é uma inspiração para o mercado imobiliário, em especial para o marketing imobiliário, né? Eu acho que é uma pessoa que, se fizer um livro aí sobre marketing imobiliário, ela precisa... Algumas páginas precisam ser citadas, dedicadas ali, para Raquel Trevisan. Raquel. Obrigada. E dizer que sempre é um prazer participar do ciclo crescimento, né? E que cada vez a gente está melhorando os episódios, a minha percepção é essa, né? Que a com gente está certeza. aí para lá de 40 episódios e que a gente merecia mais audiência, inclusive, né? Mas é isso. Vamos divulgar mais. Né? Obrigado, Richard. Obrigado, Raquel, Eu mais que uma vez agradeço. pela participação. Raquel, passo para ti. Eu que agradeço, né, de ter papo. Eu gosto de papear e falar sobre o que a gente ama, que é o trabalho, né, o que a gente faz, enfim, é realmente prazeroso. Eu disse, se me deixar, nós vamos, papeando, entendeu? Vai. Então, foi uma alegria estar aqui, nesse dia chuvoso aqui em Floripa, né, e foi uma alegria e um prazer, sempre que precisarem, estamos aí, né, eu sou só me achar aí nas redes sociais, desde o tempo de agora, Raquel, sou eu que respondo, nunca tive assessoria nessas coisas, sou eu mesma, pode me chamar. Tu é a própria ala de atendimento. Eu sou IA, não tem um bot, sou eu respondendo, e às vezes eu tô tucanada, mando áudio, entendeu? Desculpa, vai áudio, e aí vai áudio mesmo, então sou eu mesmo que respondo, só me chamar, que vai ser uma alegria trocar uma ideia aí com todo mundo. Muito bom. Muito obrigado, Raquel. Obrigado de novo, Manduca. E, pessoal, nos vemos no próximo episódio. Tchau.